A gente sabe das dificuldades, né, que o governo Alcides passou. Ele mesmo falou isso em público, sobre o déficit de 100 milhões e outros problemas, né? Eu te pergunto o seguinte, até que ponto essa questão do governo, a popularidade dele, digamos, mediana, isso pesa contra e a favor na candidatura de Wanderlan? Eu acho que é o preço de você ser candidato do governo. O governo Alcides, nos últimos 2 meses, melhorou muito sua avaliação, para acima de 50%. 53. 70 aí? 53. De ótimo e bom. Entre ótimo e bom. E o Wanderlan está administrando isso com muita maestria, porque ele foi um prefeito por 2 mandatos que fez uma excelente gestão. Quem quiser conhecer uma gestão eficiente na área de saúde, conheça o senador Canedo. Quem quiser conhecer uma gestão eficiente na área de educação, visite senador Canedo. Então, o Wanderlan está conseguindo, com muita habilidade, dialogar sobre isso, porque ele, mais que ninguém, sabe a cidade que recebeu. Uma coisa era senador Canedo antes de Wanderlan. Outra coisa é senador Canedo hoje. Essa é uma crítica ao PSDB, cuja gestão de Divino Lemes passou o cargo para Wanderlan. Eu conhecia senador Canedo porque eu tenho um parente que mora em senador Canedo, então eu ia muito a senador Canedo. É uma outra cidade, é uma outra realidade. Ô Paulo, mas como você bem disse, Wanderlan, prefeito reeleito de senador Canedo, mais desconhecido. Até que ponto essa candidatura dele, esse projeto político, não seria apenas para ele, digamos, aparecer, porque temos 2 grandes lideranças no estado, PMDB Marconi e Iris Rezende, até que ponto não seria para ele aparecer para uma próxima oportunidade de se lançar para um cargo majoritário? O Wanderlan tem reiterado várias vezes, Venceslau, que ele não se prestaria a isso, que ele voltaria para casa se não fosse para ir até o fim. Ele já demonstrou que vai até o fim. Ele começou com 2 pontos, com 4 pontos, hoje, segundo as pesquisas, está entre 8 e 10 pontos. Eu não tenho dúvidas que ele vai crescer. Eu não tenho dúvidas que o Wanderlan, a partir do momento que for melhor conhecido, melhor apresentado à sociedade e que as pessoas conhecerem o seu trabalho, ele terá a oportunidade de polarizar com os outros 2 candidatos. Agora, é importante que o desafio está começando agora, o programa de televisão eu acho que vai ajudar muito nisso, nesse sentido, porque tem um elemento no Wanderlan que eu admiro muito, que é o elemento de que ele compreende o desenvolvimento de baixo para cima. Desenvolvimento local, desenvolvimento regional, dialogando com o desenvolvimento nacional. Ou seja, nós precisamos repensar o Brasil a partir de problemas concretos a nível local, que se relaciona com o Estado e que se relaciona com a União. O Wanderlan tem muita habilidade nesse sentido. E ele está conseguindo apontar, num programa de governo, um programa descentralizado, repensar o Estado a partir da descentralização. Ele fez isso, senador Canedo, acho que pode fazer isso em Goiás. Presidente, apesar do senhor estar dizendo que tem habilidade, a gente tem as convenções chegando aí, né? E tem o PSB do ex-deputado federal Barbosa Neto, que está ameaçando abandonar o barco. A coligação ficaria então PP, PR e PV? Não seria poucos partidos para conduzir essa reviravolta, né? Ou seja, a gente tem uma polarização entre Iris Rezende e Marconi Perillo. Esses 3 partidos conseguiriam fazer esse trabalho de reviravolta? Olha, você usou uma expressão interessante. O Wanderlan, quando viu o Barbosa Neto abandonando o barco, o que ele fez? Com humildade, ele mergulhou, buscou o Barbosa, trouxe para dentro do barco e está convencendo ele a continuar o projeto. Eu acredito que o PSB virá com o Wanderlan. Você acha que a tempestade acabou? Eu acho que é um direito, a política, isso é da política. Barbosa Neto fica, então, na coligação? Eu acredito que sim. Eu acho que ele PSB, que ele não tem razão para isso. Ele pode tanto ser candidato ao Senado, como pode ser candidato a deputado federal. Eu acredito que essa marolona, para usar uma expressão do nosso presidente, veio apenas para demonstrar a habilidade do Wanderlan. O Wanderlan não desqualificou ninguém, ele não é autoritário, ele ouve,
ele está apontando um caminho para Goiás que a hora que a chapa estiver toda pronta, montada, eu não tenho dúvida Agora, que Marina, nós cresceremos rápido. Marina não sobe no palanque de Vanderlan. Marina sobe no palanque de Vanderlan. Porque o Vanderlan já assumiu a candidatura Apoia de Dilma. Não tem problema. Nós teremos 2 palanques em Goiás. Teremos o palanque Dilma e o palanque Marina. E Vanderlan subirá ao palanque da Marina. E da Dilma. E da Dilma. Não é? Nas eleições passadas, nós tivemos também essa situação. Reinaldo, tem estados que existem candidatos que subirá em 3 palanques. Pois é, mas o eleitor entende isso? Pois é. presidente? Olha, Salada. eu acredito o seguinte, que uma bandeira como a que a Marina está defendendo, a bandeira da qualidade de vida, da modernidade, é uma bandeira que precisa ser compreendida, não é? E para ela ser compreendida, o eleitor vai demandar candidatos que levantem essa bandeira. Então, eu acredito que haverá espaço, eu, pelo menos, quero liderar o Comitê Marina Silva no estado de Goiás. E como estou apoiando o Vanderlan, quero a presença dele. Não é? Que, além de ter feito um bom trabalho nessa área, os dois se identificam também pelo lado da modernidade, mas também pelo lado, são evangélicos os dois, e quero crer que poderá ser feito um grande trabalho em Goiás. Agora, presidente, o que o PV requer de Vanderlan para conceder-lhe o apoio? Por exemplo, a inserção da temática ambiental no futuro programa de governo? Primeiro, Reinaldo, o apoio ao Palanque Marina. Segundo, o apoio às políticas ambientais defendidas pelo Partido Verde. Terceiro, que os candidatos do Partido Verde recebam o tratamento que todos os candidatos receberão. Um respeito, que sejam ouvidos, que sejam escutados. E quarto, que nós possamos conseguir fazer em Goiás uma proposta nova, uma proposta numa outra direção, de um Estado descentralizado, ágil, sem burocracia, rápido e que promova o bioma cerrado e que combata o desmatamento e que tenha políticas de coleta seletiva de lixo e que tenhamos planos diretores nas cidades e que tenhamos políticas que valorizem uma nova economia, uma economia sustentável. Apoio ao Palanque Marina eu acho meio complicado, porque Vanderlan já deixou claro várias vezes que vai apoiar a candidata Dilma. Está dentro da base aliada do presidente Lula. Mas é só uma questão de agenda, né? O que é a agenda? Ou tiver uma, tá junto. Se tiver outra, não, mas outra. se o Vanderlan está deixando claro que vai apoiar Dilma, como ele vai subir no palanque da Marina? É uma coisa meio eu lógica. acho que o Vanderlan Incoerente. Eu acho que ele tem tido muita habilidade para conduzir esse debate nesse momento, porque a Dilma é candidato da base do qual o governador faz parte. Agora, eu não tenho dúvidas que, com o andar da carruagem, nós teremos Vanderlan e Marina em novos palanques, em palanques diferenciados, em regiões diferentes, porque essa é a condição para o Partido Verde se promover. Nós temos uma candidata a presidente da República. É do meu partido, não é? Os 8 partidos que fazem parte da candidatura Vanderlan, nenhum tem candidato a presidente da República. Nós temos. Então, para nós é importante que se promova um palanque Marina Silva em Goiás. Paulo, o PV ele sempre se pautou aqui nas últimas eleições, né, em lançar candidato, né, a formar chapa majoritária. Por que não dessa vez? Olha, nós tentamos. Em setembro do ano passado, eu procurei inúmeras pessoas no Estado e essas pessoas declinaram da oportunidade de ser candidato. Só depois disso, depois de ouvir exatamente 5 pessoas eu procurei no Estado, porque para ter candidato tem que ter dimensão pública. Eu, por exemplo, procurei o Washington Novaes. Eu fui atrás de Dom Tomás Balduino, conversar com um assessor dele, ele estava em São Paulo, ele falou, olha, Dom Tomás, nesse momento, está fazendo um tratamento e não poderá. Eu procurei Altair Salles Barbosa, eu procurei o atual presidente da DUF, Fernando Pereira, ou seja, eu procurei pessoas que eu considero de dimensão pública para que essas pessoas pudessem, para que tivéssemos candidatos. Não conseguimos, quem sabe a próxima.